veio como convidada, soldado que vem no quartel está procurando o quê? Trabalho, né? É óbvio. Eu queria chamar o Jovem Alice Schumacher para participar dessa mesa. Tem mais uma convidada. Tem uma controvérsia. Eu só falo de controvérsia. O Henrique Ferrari. Nossa! Schumacher. Então tem o Ferrari. Cadê o Henrique Ferrari? Rico Ferrari. E aí, Não pode. Pode ser nessa aqui de dentro? Estou só copiando o Pix lá para não ficar sem meu doce. Pode colocar? Lógico. Licença. Será que é 6 pontos? Acho que é sem os pontos. Vai direto. Ah, tá bom. O Gilberto já estava fazendo Pix aqui. Então, mas é sem os pontos, sem os pontos. Tira os pontos ali. Se bater com ponto não vai sair o Pix. Beleza, vamos lá. Tem mais uma pessoa que entende muito aqui de time comercial? Pode sugerir. O Denis. O Denis tem 300 vendedores. Cadê o Denis? Vem pra cá. E tem mais uma também que entende muito, que foi convidado do Fábio Saba. Também sou convidado. Que também manja muito de comercial. Vem pra cá, Karina. A gente pega assim, ó, soldado que vem pro quartel quer trabalhar. Soldado que vem pro quartel quer trabalhar. Tem mais microfones aí? Tá levando? Oi? A gente vai falar do Múcio da Gabi? Do Múcio da Gabi. Tem alguma coisa errada aí. Eu tinha tocado a Gabi fala certinho. O Pérez conseguiu fazer. Você conseguiu fazer, Pérez? Já fiz. Deu uma olhada para você. Colocou espaço, alguma coisa? Foi de Eu fiz errado. Ele sabe que você mora. Tem mais um? A gente... Beleza, vamos lá, gente. O Gilberto, vocês já conhecem, o Denis se apresentou ontem. A Liz não sabia onde ela atuava, que ela veio como convidada, e a gente num bate-papo deu um insight, falei, putz, ela também é uma mente brilhante, vamos colocar aqui para a gente bater no bar, depois ela vai falar qual é a habilidade dela. E a Karina também trabalha com vendas na Fitness Brasil, né? Então veio passear e a gente já pegou e trouxe para cá também, ok? Vamos falar um pouquinho da experiência de cada um de vocês nessa área de vendas. Pode começar vamos começar pelas mulheres, lá de lá, por favor, Karina. Primeira surpresa. Surpresa, aqui assim. Eu cheguei aqui só ficar assistindo porque eu vou trabalhar. Bom, vamos lá. Eu gosto de falar de vendas e gosto de contar minha experiência, principalmente porque eu treino times. Falei, até uma coisa que o time está rolando. Eu treino times, né? Times de academia, times de recepção mesmo, linha de frente. Então, pessoal jovem, pessoal com pouca experiência, pouca cultura, baixo nível cultural e socioeconômico também. Então, é um baita desafio, né? Eu preciso treinar essas pessoas para vender. E eu gosto de contar minha história para elas, porque eu conto como eu comecei. E eu comecei trabalhando numa academia como recepcionista, há muito tempo atrás, assim, entrega um pouco de idade, porque eu sou tão nova assim, há 25 anos atrás. E comecei trabalhando lá numa academia. Eu dei muita sorte, porque era uma academia que investia em pessoas, que estava investindo em treinamento e direcionando para vendas. Enquanto todo o mercado até então falava sobre a parte técnica, os profissionais, equipamento, estrutura,
aquela academia começou a olhar para as pessoas que atendiam, então quem ia vender, né, para aquele mercado fitness. E eu dei sorte porque eu peguei essa primeira leva e encarei isso como um desafio e como tudo que eu sempre faço na vida, se eu estou aí fazendo, eu vou me entregar, então eu falei, eu vou fazer disso minha carreira. E foi realmente o que virou. Minha formação acadêmica não tem nada a ver com educação física, mas eu amo o mercado fitness, por isso também há 25 anos. Então, o que eu faço hoje é mostrar para as pessoas que eu preciso ensinar elas a venderem o que é vender, que é interferir no processo de decisão de cada um que passa, né, na nossa frente. Isso dentro da consultoria, porque eu também trabalho na consultoria, junto com o Fábio Sala, atendendo os nossos clientes de academia. E na Fitness Brasil, o meu desafio é um pouco maior, né, porque lá eu atendo B2B e B2C. O B2C, nosso, é um pouco diferente do que vocês têm como cliente final, porque o nosso B2C não é o usuário de academia. Nosso B2C são as academias, são os gestores, são os professores, os profissionais do mercado. E o B2B é a indústria. Então, hoje, o que eu faço na Fitness Brasil é gerenciar essas duas frentes. Voltado sempre para a venda e vir para cá para acompanhar um pouco do marketing. Vocês falam muito sobre marketing de vendas também. Marketing digital, para mim, não é uma coisa simples e fácil. Eu preciso aprender muito e eu estou, nesse meio período, já aprendi um monte de coisa, eu peguei dicas aí de alguns de vocês, que é um grande desafio de associar, né, de levar para o dia a dia o comercial com o marketing atual. Porque o marketing antigo eu tenho, minha formação acadêmica é essa. Mas e o dia a dia do digital, que está muito inserido. Então, essa junção das duas coisas é importante. Agora, vendas está no sangue, está na essência. Né? É isso. Qual é a tua experiência, né? O que você faz e qual seria a contribuição que você pode pegar para a gente em relação a time comercial, a vendas? Ligou, agora ligou. Estava desligado. E com a voz do jeito que está. Então, eu já tive experiência na área de desenvolvimento de pessoas, né? Desde a adolescência já iniciei assim, cursos na área de entendimento do código pessoal de cada um, para tentar descobrir o que é que tem diferente, o que atrai cada pessoa, o que cada um traz como missão e tem aquela afinidade natural, né? Então, já trabalhava com desenvolvimento de pessoas mais 1 a 1, e quando, enfim, eu e o Henrique, a gente se reencontrou, ele me lançou o desafio de trazer esse trabalho que era a nível de desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento das equipes e também para a gente conseguir entender melhor qual que era o perfil dos nossos consultores de venda e dos nossos professores, que era ali quem tá na ponta dos negócios, né, entregando e tendo contato com o nosso cliente diretamente. Então, a gente eu iniciei uma série de estudos, né, para entender como é que era esse perfil, para começar a aplicar as ferramentas que eu, né, usava no desenvolvimento pessoal, na hora da contratação e na hora da guiança, né, dessa equipe. Então, a gente descobriu, enfim, padrões muito diferentes, né, na equipe. O nosso professor, ele também é considerado um vendedor do nosso negócio, então a gente também considera aí esse tempero que o professor tem que ter. E o nosso vendedor é um perfil de muito desafio para a gente, porque ele, ao mesmo tempo, ele é quem está ali cuidando das vendas, cuidando do lead, fazendo um acompanhamento mais agressivo, mas ao mesmo tempo ele tem que cuidar do aluno que entra na academia, ele tem que ser empático, ele tem que atender, ele tem que ser cordial. Então, o nosso desafio assim, é justamente nesse ponto de entender que a gente vai ter vendedores mais agressivos na venda e vendedores que têm mais o perfil do cuidado, do atendimento, da empatia, e que às vezes a gente vai conseguir ir dosando em treinamentos um pouco de cada para que eles possam ter esse jogo de cintura e atender a gente nas duas capacidades que a gente precisa deles, né?
Então, basicamente é isso. Nas contratações, que eu acho que foi que o Arthur se interessou quando a gente estava conversando, eu levo muito em consideração a aptidão natural, né, da pessoa. Eu vou lá, estudo o código dela, o código humano, traço, faço uma ligação com os assessments, com os testes que responderam, para entender se aquela pessoa que está embarcando na equipe tem realmente afinidade com o que a gente quer entregar, né? Tanto para não decepcionar a empresa, que a gente busca, né, o esteja alinhado, mas também para não decepcionar a pessoa que às vezes está achando que está indo para uma função e na verdade é outra. Então, basicamente isso. Uau! Ok, vamos lá. Eu, falando assim, né, da minha experiência em área comercial, eu pessoalmente eu me considero um péssimo vendedor, mas eu me ressignifiquei. Eu falei, olha, eu não sou um bom vendedor, eu sou um bom homem de negócios. Então isso me ajudou muito. Mas com relação ao time comercial, com relação aos treinamentos que a gente vê, eu não sei o que o Denis acha disso, né? Mas uma das coisas que eu trabalho é com o script, com o roteiro de vendas. E quando eu falo de trabalhar com roteiro de vendas, o meu roteiro de vendas é word by word, palavra por palavra. Então, eu acredito nisso. A minha melhor equipe de venda, de performance, era a minha melhor vendedora. Ela tinha 3 matrículas a menos do que a minha... Desculpa, 3 matrículas a mais do que a minha pior vendedora. Aí eu sabia que eu tinha uma equipe absolutamente homogênea. Então, e aí, foi só uma questão de você fazer essa manutenção. Nós estamos com um novo processo de vendas, onde nós pejotizamos a nossa equipe comercial. Então, hoje todo mundo trabalha na área comercial, em home office, PJ. Então, essa é uma novidade. Então, aí, o que eu fiz, eu aumentei o valor da nossa comissão. Então, nós pagamos uma comissão mais agressiva. Então, o nosso comercial, ele então ganha mais. Mas a boa notícia, quando a gente fala, mais uma vez, a gente fala de, cara, olha que cara bonito ali atrás, meu. Não é, rapaz? Não, o irmão dele estava aqui ontem, o irmão dele estava aqui ontem. Você achou que era ele, né? Você achou que era ele, né? Ressuscitou, veio o irmão, cara. Mas eu mesmo crio distração para mim mesmo, entendeu? Então, voltem aqui. Mas o que eu acho, às vezes eu ouço treinamento de área comercial e eu vejo, não, você precisa dar a linha geral, o seu comercial, ele precisa colocar a arte dele, ele precisa... E eu não aceito isso, eu preciso ter o controle do meu time e o meu comercial, eu tento não usar nome de vendedor, tá? Então, às vezes, escapa, mas é gerente de atendimento, consultor pedagógico, consultor, mesmo consultor de vendas, eu tento não usar, por quê? Porque o vendedor, ele está desmerecido no mercado. Ele precisa, eu quero que ele se orgulhe daquilo que ele faz. Por isso que eu procuro evitar a palavra. Ainda que eu esteja falando de vendedor, supervisor e gerente, no dia a dia, a nomenclatura precisa ser outra. Sabe como eu chamo? Profissionais de atendimento. Isso, então é que a palavra profissional, ela dá o cara precisa ter uma profissão, sabe? O que você faz? Mas é aí que entram os treinamentos. Vou te treinar para ser um profissional, para ter valor no mercado. Não, está tudo certo, eu só quero te dar eu preciso dar alguma coisa para ele falar na festa, para ele falar para a sogra dele. O que você faz? Eu sou gerente de atendimento, eu sou consultor pedagógico. Uau! Então, esse é o detalhe que eu cuido, tá bom? Aí, exatamente, essa é a ideia. Agora... Mas para mim, né, a boa notícia que mostra que nós estamos no caminho certo é que o meu comercial mais novo, ele tem 24 anos e ele... Então, às vezes o português dele é deficiente, mas o script não. E ele tem que ler. Está lá. O meu comercial tem que trabalhar com o script aberto, mesmo que já tenha decorado.
eu faço eles fazerem assim. É claro que a gente está fazendo agora, a gente faz online, não fazemos presencial, né? Então fica mais fácil. Mas o menino está em primeiro lugar no time comercial. Então isso que para mim é o meu acelerador. Então isso me dá muita confiança de que eu posso aumentar o meu time comercial. Por quê? Porque eu já tenho uma ferramenta que funciona. Fez sentido aí? Tá? Aí não sei o que o Denis acha disso, mas... Muito boa tarde. Cara, muita gente já falou do Jober aqui já, né? E não é babação de ovo, não, né? Mas acho que de alguma forma a gente tem algum vínculo com ele. O quanto que eu sou grato de estar ao lado desse cara mesmo. O quanto que ele influenciou minha vida até como vendedor e ressignificou uma fala agora. Teve um dia que ele me deu um elogio. Ele falou: Denis, pode ser que você seja um dos piores vendedores que eu tenha conhecido na vida, mas você é uma das melhores pessoas sobre marketing que eu conheci. E hoje agora eu estou vendo ele falar que ele também não se achava bom vendedor, né? Porque eu entendi um princípio, né? Acho que trabalhando com venda, trabalho há 33 anos, e se alguém estudou em escola pública, até escola particular, você deve ter visto um cara igual eu, que entrava numa sala de aula para vender um cursinho de informática, profissionalizante. Eu me dei muito bem com isso aí. E aí daqui a pouco, até com 20 anos, eu cheguei a montar uma rede de 10 escolas de informática. Desandei na vida e tive a oportunidade, depois de ter passado por uma clínica de recuperação, Márcia, da renovação carismática da Igreja Católica, eu comecei a fazer o vocacionado para virar padre, e eu tive a oportunidade de trabalhar na escola do Jober. Eu fui funcionário e colaborador da escola dele. Fazendo um trabalho comercial, em 9 meses a gente colocou 1.500 alunos em uma única escola dele. Aí a gente virou sócio, tivemos a oportunidade de trilhar um caminho juntos. Mas eu falo assim, eu acho que tem um processo primeiro. Primeiro a pessoa se tornar vendedor. Depois ela tem que aprender a formar uma equipe. Como palestrante, eu precisei identificar uma coisa: o máximo que eu consegui me multiplicar como divulgador, como orientador de carreira, a mesma nomenclatura que o Gilberto usa hoje aí, para não falar vendedor, porque tem esse preconceito. O máximo que eu consegui me multiplicar foi umas 10 pessoas. E dessas 10 hoje, pelo menos tem uns 5 que ainda trabalham comigo. Inclusive a minha esposa, que foi minha funcionária, trabalhou com a gente divulgando na escola do Jober. Tive um sócio durante 20 anos e mais algumas pessoas que ainda trabalham com a gente. Então, primeiro, como palestrante, eu não consegui me multiplicar do jeito que eu tenho hoje na Enjoy. Na Enjoy a gente tem franquias espalhadas pelo Brasil todo e tem uma equipe lá, 5, tem escola que tem 10 pessoas, tem escolas que tem mais, que tem pesquisa, que a gente faz ao telefone, telemarketing, convidando para um treinamento gratuito, uma série de benefícios, e o pessoal que a gente chama os vendedores orientadores de carreira. Então, o que eu posso contribuir mais aqui? Quando eu identifiquei que eu precisava ficar bom em processo seletivo. Processos faz você se multiplicar. É o que o Gilberto falou. Script. Tem que seguir do jeito que você desenhou. O melhor vendedor, eu ouvi alguém falar ontem, o Guilherme falou para mim ontem, a inteligência artificial, ela pega o melhor vendedor que você tem na sua equipe e ela vai padronizar esse cara colocando os scripts, colocando as orientações ali já. Esse é o objetivo. Primeiro, processos faz você se multiplicar. Mas uma coisa que a gente precisa ter nos nossos negócios: somente pessoas nos dão liberdade. Então, o processo seletivo hoje que eu atribuo na Enjoy, que a gente já formou milhares de pessoas e tem uma rotatividade comercial, tem que ter. Não tem como, estava falando com o Guida ontem, né? A gente estava conversando sobre isso. Comercial tem processo, tem recrutamento. Então a gente tem que aprender. Não adianta falar, a gente fica frustrado, saiu alguém da equipe. Eu aprendi uma coisa: se tiver, para eu encontrar um talento, se eu tiver que passar por 1.000 pessoas, que venha 999. Então eu tenho um processo seletivo hoje, isso aqui eu posso destrinchar se tiver tempo, baseado no estrategismo, em estratégia de criatividade Disney. Isso que fez a gente sair de uma escola para ter 10 unidades próprias durante 9 anos e hoje ter as escolas espalhadas no Brasil todo. Então eu sempre faço um dia de recrutamento é identificar qual é o perfil da pessoa que você quer que trabalhe. Na Enjoy hoje eu tenho um perfil definido: pobre, esperto, que quer enriquecer. Essa fala não é minha, mas eu carrego isso aqui, o Jorge Paulo Lema.
Até hoje, o cara que é o maior bilionário brasileiro, ele ainda hoje, nem que seja para fazer um call de 5 minutos com o executivo, ele faz. Pô, quem sou eu na fila do pão ao lado do Jorge Paulo Lema? Por que eu vou deixar de fazer processo seletivo da minha empresa? Faz sentido isso aí? Então, o primeiro processo seletivo, assim, ó, é importantíssimo a gente identificar o perfil. Se você não identificou, procura isso como se fosse ouro, como se fosse prata. E aí nós temos 3 dias de processo seletivo. Eu tenho um dia de sonho, que é esclarecer a expectativa, eu vendo o sonho da empresa e eu quero saber o sonho das pessoas. Às vezes está alinhado o meu sonho com o sonho dela com o sonho da empresa. Segundo dia, o dia da realidade, eu deixo claro o que a pessoa vai ter que fazer, é dia de falar de script, é dia de falar o que pode. Eu sou amável com as pessoas, duro com o problema, rigoroso com o resultado. Isso tem que ser uma norma na empresa, essas 3 áreas. Duro com o problema, rigoroso com o resultado e amável com as pessoas. E aí o terceiro dia é o do pede para sair. Eu tenho que, antes de eu contratar essa pessoa, meça 2, corte 1. Principalmente no processo seletivo. Eu quero identificar como que essa pessoa reage diante de uma dificuldade, diante de um problema. Pô, essa pessoa vai colocar tudo a perder, ela pode mentir, ela pode inventar uma história, se tiver um cliente ali, um problema. E aí a gente aprendeu a fazer isso. Hoje eu diminuo um pouquinho, não quer dizer que a gente não tenha outra atividade, tá? Eu faço o processo seletivo toda semana nas unidades, respondendo o perfil do franqueado. Qual o melhor franqueado que eu tenho hoje nas escolas? Aquele que entendeu que tem que fazer processo seletivo sempre. Sempre tem que estar contratando equipe. E principalmente, quando nós não precisamos, é o melhor momento de você contratar a equipe. Pô, gente, obrigado, né? Não sei se eu falei pra cacete. Gente, podemos... podem direcionar as perguntas para eles. Aqui. Estão todos aqui. Aqui, ó. Sim, sim. O Ivan, mais alguém? Henrico, Gilson. Eu tenho 2, na verdade. A primeira é pro Denis. Queria que você falasse um pouco mais. Falasse um pouco mais, cara já falou. Coitado. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse pede para sair aí, e esse terceiro dia. Tá. E para as meninas, que é mais do nicho da saúde, né, do fitness, como é que vocês enxergam as IAs no processo de vocês? Quer começar? Começa, eu acabei de falar, né? Senão eu vou azedar. Pode começar você, pode falar isso. Então, o Henrico está bem focado nessa parte, né, de desenvolver os assessores, né? E eu acho que, assim, vai ajudar muito a triar, a fazer triagem, a fazer um primeiro atendimento com uma maior qualidade, a ter um atendimento mais pronto ali, né, mais rápido, enfim, a deixar aquele lead mais aquecido por mais tempo. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente, né? Principalmente porque a gente tem, em Florianópolis, a gente tem 8 consultores de venda, né? E apesar da gente buscar essa homogeneização que o Jober conseguiu, né, com os treinamentos dele, que eu acho ótimo, ideal, a gente sabe que nem sempre, na hora que a gente vai fazer contratação, a gente tem o ideal ali para contratar. Então, a gente faz o lançamento de processo seletivo e não vê aquilo que você fala, cara, massa, eu não sei se o Renner está mandando às vezes mensagem tem para que fazer a contratar apresentação e é esse ou é esse. Então, até se treinar, até ele pegar o pique e tudo mais, se tiver um filtro para ajudar esse cara, né, ou até se tiver um assistente de A, para ajudar o consultor a saber como é que ele se vira, enquanto ele está aprendendo, como é que é a melhor forma de atender, então eu acho ótimo. Mas você vê ele como um assistente, não como um substituto do vendedor, é isso? Não vejo como substituto, é que para a gente, o nosso consultor de vendas ou o nosso consultor de relacionamento, ele faz 2 coisas, né? Ele atende os leads, faz a venda e ele também atende os alunos dentro da academia.
a gente tem muito essa relação pessoal ali, então dificilmente vai substituir 100% o nosso consultor de vendas, porque é o nosso consultor de relacionamento também. Mas eu acho que vai aprimorar a qualidade ali do atendimento. Porque vem a necessidade do atendimento humano. Então, dá para tirar proveito disso na hora de levar conteúdo para eles. Então, vai aprender mais. Usa lá, né, essa ferramenta para te enriquecer. Porque eles ficam esperando tudo cair do céu. Como eles têm facilidade, né, com o meio tecnológico, isso ajuda. Ajuda a gente também a levar conteúdo para eles, né? Mas o atendimento humano é necessário ainda. Agora, uma curiosidade, né? A gente tem clientes que trabalham ali com venda de balcão e a venda online. Vende numa pré-venda 300, 400 inscrições, matrículas. E o cliente que já está usando inteligência artificial vendeu 1.200. Não abriu a unidade com 1.200 vendas. Opa, para nós é importantíssimo. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho só do Strategies, né? Isso é um conceito da PNL, né? Sabe, quem já fez qualquer curso de PNL fala muito sobre isso. E aí o Pérez vai, se o Roberto tivesse aqui, ele estaria se contorcendo, né? A Enjoy é meritocracia na veia. Então, assim, nós temos que deixar isso muito claro. Assim, nós temos metas diárias, semanais, mensais, a cada 4 meses tem um reconhecimento coletivo. Então, a nossa meta para o franqueado, para uma escola, no mínimo são 2 matrículas por dia. Tem escola que extrapola, está fazendo 10, 8 por dia, 6 matrículas por dia, com a equipe toda, tá? Então, a gente deixa muito claro, assim, todo mundo tem que fazer, comercial é matrícula, pesquisa tem que fazer o cadastro, o lead a gente ainda faz ao telefone, ainda faz com lista de WhatsApp, ainda liga aleatório. E um grande diferencial, que eu acho que o Jober sempre falou isso aqui, eu não pego referido, eu não pego uma indicação depois que o aluno fez a matrícula. Eu já pego a indicação na pesquisa. Só para ele participar do treinamento gratuito, ele já tem que indicar 20 amigos, ou o pai tem que indicar 20 pais ali que têm filho numa idade similar, que é o nosso público, de 11 a 18 anos. Então, o primeiro dia, a gente sempre quer ver o quê? Sonho. E aí eu vou fazer a pessoa escrever o sonho mesmo. Hoje as pessoas mandam vídeo, mandam áudio, ou escreve o sonho de curto prazo, de 0 a 6 meses, 6 meses a 2 anos, 2 anos a 5 anos. E aí eu quero ver e eu vou vender o sonho da empresa. Que a pessoa pode crescer, pode ser um vendedor, pode ser um supervisor de vendas, pode ser um gerente comercial, pode trabalhar na franqueadora como um gerente de expansão que vai. Então isso está claro. Segundo dia, é o dia da realidade. É o dia que eu vou batalhar o quê? Script, onde a gente faz o contrato empreendedor, né, que a gente falava muito na Metanoia, Metanoia é um curso que a gente fez aí, tá? Depois a gente entra em detalhes isso aí. E aí a gente deixa claro o que a pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer. Pô, eu não tolero pessoa, sabe, fofoqueira, gente mal-humorada, pessoa que chega, quer trabalhar, daqui a pouco, desiste, já está desistindo no comportamento. Por isso que eu até errava muito. Durante muito tempo a gente fazia um contrato de via única antes de contratar a pessoa mesmo já, ou de registrar no contrato de experiência. Hoje a gente já contrata de imediato e coloca a experiência de 30 mais 60 dias. Porque eu tenho 30 dias aqui para avaliar se essa pessoa tem um mínimo necessário para ser um vendedor, para ser uma pessoa da área comercial ou outros departamentos meus. Está fazendo sentido aqui? Só por favor, né? E aí, em terceiro, o dia da crítica é o quê? Eu já passei script, eu já deixei claro o que a pessoa tem que vender para mim. Então, geralmente, ela vai passar por um processo ali já de apresentar mesmo o produto. Eu estou trabalhando com uma pessoa que vai vender franquia hoje. Esse cara tem que ter, no mínimo, passado a informação que eu passei para ele. Às vezes ele fica, quando me vê na frente, porque eu participo em algum momento, online, a pessoa fica apavorada, mas eu vou relevar se a pessoa está só nervosa. O que eu não relevo é se a pessoa não estudou, se ela está negligenciando, se realmente você percebe que ela não está afim daquilo, que está tratando aquilo com desdém. Então eu quero avaliar muito mais o comportamento. Então é avaliar se a pessoa tem aquilo que é necessário para começar a trabalhar com a gente. Análise técnica, emocional e análise financeira. Aí eu tenho 3 perguntas que eu faço, que eu também aprendi com o Jober, dei uma adaptada para o meu negócio aqui. Valeu, gente. Por favor.
Agora, deixa aí. Eu tô dentro do YouTube, eu aprendi com o nosso amigo aqui, ó. Tô dentro do YouTube e tô jogando para ele responder. Boa, boa. Não, o Denis acho que respondeu uma pergunta, ele acha dos processos, mas tem uma do Jober que eu acho que é bem interessante, que é essa história de botar o pessoal em casa, eu gosto muito disso. Uma vez eu até montei uma empresa, acho que tinha uns 20 vendedores em casa, aí eu entregava o computador, botei um hacker ali em cima, fiz o processo, e aí, só que acabei contratando mesmo, né? E aí essa história de pejotizar, fazer o treinamento, como que tu gerencia a performance, que software que usa, como é que tu vai gerenciando eles, até para não transcender essa história de como é vendas, né? No fim, como a gente está em casa aqui, a gente vai falar vendedor, porque eu acho que todos nós se orgulhamos de ser vendedor, né? Então, o resto é perfumaria, né? Mas como que tu trata ele como vendedor, faz a cobrança dos indicadores, mas ele é uma PJ trabalhando praticamente exclusivo para ti, né? Tu fechou o olho e aceitou o risco ou conseguiu defender muito bem a parte jurídica, mas também essa parte de processo, controle, gerenciamento e estímulo? Eu gosto de colocar, Henrico, ação por trás das palavras, sabe? Então, eu quero zerar meu risco o máximo possível. Então, eu não trato os meus vendedores nem como vendedores. Eles são micro franqueados, franqueados e master franqueados. Entendeu? E o quê? Eles assinam contrato de circular de oferta de franquia. Então, e eles são comissionados, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu os trato assim. Aí vem coisas como, por exemplo, eu não posso exigir horário deles. Não posso exigir. Mas, aí, e tudo coisa que eu fui aprendendo, porque na empresa era fácil de resolver isso. Porque você chega lá, está todo mundo lá. Mas e como fazer? Então, todos os dias tem reunião às 8h30 da manhã. Então, e eu já não faço nenhuma reunião, porque eu encontrei o líder. Mas todos os dias tem a reunião. Aí tem tema da reunião de segunda, terça, quarta. Uma coisa importante, que são pequenos detalhes, que senão você não consegue fazer. A semana não começa na segunda, entendeu? A semana começa ou na terça ou na quarta. Gente, pega essa sacada aí, pega essa sacada, anota. Por quê? Que a semana... O Denis falou algumas coisas que são muito importantes. Por que o vendedor... Eu não trabalho com meta diária, tá? Mas a sua meta diária não é para o vendedor, é para a franquia, né? Não, mas tem para o vendedor também. Vendedor também, no mínimo uma matrícula, né? Assim, seja, né? Eu não trabalho com a meta diária, porque, e aí esse é o meu pensamento, e um dia, Maurício e o Denis podemos conversar, porque se você não bater a meta diária, te gera um nível de frustração muito grande. Mas eu trabalho com a meta semanal, que o número é igualzinho ao da diária dele. É o mesmo número. Então, ele trabalha com uma por dia, eu trabalho com 5 por semana. E por que é importante que a semana não comece na segunda? Porque aí ele tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta para bater a meta. Se a semana começa na quarta, por exemplo, aí ele tem quarta, quinta, sexta. Aí ele já sabe como que vai ser, se ele precisa trabalhar no sábado e domingo ou não. E ele voluntariamente escolhe trabalhar não no sábado e domingo. Ele que escolhe, não sou eu que faço o gerenciamento dele. E aí ele já tem a segunda e a terça da outra semana para bater a meta. Faz sentido? Por que a semana... E às vezes você precisa mudar a empresa, tá? Porque às vezes você quer que a empresa passe a trabalhar nesse fluxo. Os seus indicadores, tudo, você passa a pegar nesses dias. Eu acho que você quer fazer uma pergunta, senão eu embalo aqui. Alô? Não, ainda estou processando o negócio do microfranquia ou franqueado, né? Transformar o cara... Eu também chapei nisso aí, rapaz. Eu estou só nesse processo aqui, isso aqui é genial, novo para né? mim, isso aqui, eu já estou aqui pirado. Eu não contratei um vendedor, né? O cara virou um microfranqueado meu... Eu não ouvi mais nada, não. O resto eu já paguei, já. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que essa eu achei genial, tá? Genial. E só para vocês entenderem a lógica desse modelo. Eu persigo esse modelo há mais de 20 anos. E o Denis se juntou a mim nessa jornada de perseguição desse modelo há 10 anos. Tal. A gente passou 3 anos, mais ou menos, 2 anos é certeza, mas a gente passou 3 anos acompanhando como agentes secretos o time comercial da WhatsApp. A WhatsApp tinha uma competição de vendedores que chamava Hunting Winners.
E eu e o Denis, a gente acompanhou, 2 anos é certeza. E eu falei, putz, tem alguma coisa errada com o modelo do Flávio, tem alguma coisa errada com o modelo do Flávio. E eu levei e quando eu descobri, aí eu parei de seguir. Porque o modelo dele é um modelo de 1.000 vendedores, só para dizer, e ele premia 1. Então você tem 1 vencedor e 999 perdedores. É muito dolorido, muito dolorido. Quando a gente passa para a meta semanal, aí o que acontece? Toda semana tem vencedor, e todo mundo que bater a meta ganha prêmio. Não compete com ninguém, né? Agora eu vou falar... Então, faltam algumas coisas de genialidade aqui, que não foi. Então, nada fui eu que inventei, eu só fui adaptando tudo nesse sistema, tá? O vendedor, ele recebe... Então, pensa, o micro franqueado, ele recebe 10% de comissão direto da plataforma. No meu caso, eu escolhi 10%, tudo bem? Tá? Se tu fizesse o split direto para ele já. Direto para ele. Aí, eu coloquei, se eu errar aqui, depois eu corrijo para vocês. O supervisor, que é o franqueado, ele recebe, então, sobre a equipe. E aí ele está como gerente, ou está como gerente de afiliado. Ele recebe... colocasse a micro franquia, mas tu botasse um franqueado para micro franquias. É isso aí. Mas pensa assim, quem é o micro franqueado? Só para você fazer imagem na sua cabeça. É o vendedor, beleza? Quem é o franqueado? É o supervisor. Quem paga ele? É a Hotmart, a Edusa, a que você usar. E quem paga? Eu pago 3%. Ele vai direto da plataforma. E depois eu ainda vou ter o último, que é o coprodutor. Eu ainda não tenho esse cargo. É o multifranqueado. É o multifranqueado não, é o... Como é que dá para chamar? Então, o master... O gerente então, é o master. É um master franqueado, ele ganha 2%, mas também recebe direto da plataforma. A única coisa que eu preciso fazer a gestão é dos pagamentos em Pix. O pessoal que paga à vista e tem um volume grande, aí esses aí eu faço a gestão por fora, mas eles têm que me dar nota. Tudo bem? Então, tudo eu tenho que ter nota para ficar tudo... E esse ciclo de oferta faz com que tu pode cobrar dele várias obrigações, aí no final... você conhece, é claro. Isso, eu estava explicando demais aqui para você, desculpa. Mas agora, a casa, o trabalhar em casa, aí vem uma outra coisa também que é legal, gente, eu não tenho nenhum problema com isso. Ele abre a agenda dele, o sistema já procura, ele vai procurando as agendas que estão livres. O sistema mostra, nossas 4 agendas estão... Marketplace de lead. Fala de novo? É o marketplace de lead. Quem tem estoque, quem está disponível, recebe. É isso aí. Então, o que o sistema olha é a agenda. Aí ele vê, e aparece numa ordem, e aí a pessoa já agenda com ela. Na hora ela tem que estar lá. Faz sentido? Eu não preciso fazer nenhum controle, né? E aí, só uma... Eu já te dou a palavra, Kika, mas só uma coisa importante. Uma coisa que é legal. Eu não fico controlando o vendedor. Eu tenho R$800 que não é fixo. São R$800 que eu chamo de bônus ou prêmio de ativação. Todo mundo que faz 4 matrículas ganha. Você fez 4, ganha. Você fez 10, ganha. Você fez 50, ganha. Você fez 1.000, ganha. Quanto que ganha? Os mesmos R$800. Por quê? Agora eu chego lá no meu controle, deixa eu ver quantos prêmios de R$800 eu paguei esse mês. 30. Então eu tenho 30 vendedores. Faz sentido aí? Eu passo a ser um controlador de prêmios. Entendeu? Então o prêmio está lá, porque se o cara não ganhar, agora você vai se ver comigo. Isso faz sentido aí? Então, você acabou de responder, porque eu ia perguntar se você pagava fixo também. 0 de fixo. 0 de fixo. Como que funciona esses prêmios aí que eu não peguei? Então, vamos lá. Só para falar dos prêmios, tá? Se vocês conseguirem implantar um deles aqui, vocês conseguirem implantar, de verdade, gente, vocês vão gozar de uma liberdade que vocês vão falar assim, vocês vão sentir a Márcia Luz. Será que eu mereço? Será que eu mereço viajar tanto assim? Porque, cara, olha só uma coisa. Prêmio semanal. Quando começa a minha semana? Na quarta. Quando termina? Na terça. Quantas matrículas tem que fazer?
5 matrículas. Fez 5 matrículas, recebe um prêmio, agora não é mais em dinheiro, mas é em Pix, na sexta-feira. Não tem nada a ver com a comissão. Beleza? Faz sentido aqui, ó, eu tenho um prêmio em dinheiro que eu pago na sexta. Quando eu chego no terceiro prêmio que eu paguei para a Liz, falei certo? No terceiro prêmio, terceira sexta-feira seguida que eu paguei para a Liz, ela me pertence. Porque ela incorporou aquele dinheiro no orçamento dela. Ela usa para feira, ela usa para sair com o marido, ela me pertence, beleza? Fica sem. Ó, ela não cumpriu a meta, beleza? Fica sem. Não tem perdão, não tem mais ou menos, beleza? Não entendi. Na real, no mundo online, eles usam muito a rede de afiliados. Só que eu não entendi o que você falou. No mundo digital, nos sites, eles usam muito aquela rede de afiliados, onde a pessoa se filia ao Amazon e ela passa a ganhar. Agora, a Shein, todas essas fizeram essa questão para poder fazer a venda. Só que, no fim, o nível de compromisso é só um estímulo. Quando tu traz o cara para o universo da franquia, tu traz o cara para dentro de todo um protocolo, procedimentos, obrigações, multas, saídas, sigilos e um monte de coisa. Henrico, mas sabe o que é mais legal, cara? É você comprar essa ideia do mesmo jeito que você vendeu para nós, todas as outras que já são compradas por você, e tratar esse cara como empresário. Isso, como porque é isso que muda. Mas exatamente. Eu trato o cara, eu não cobro horário de empresário, eu cobro comprometimento. Eu vejo lá, o meu melhor comercial, ele entrega 59 horas da semana dele e mais alguma coisa. Entendeu? Porque eu vejo o quanto eles entregaram de tempo. Mas eu não relaciono essa questão a uma relação de um empregado. Você está trabalhando pouco. Eu falo, você está entregando pouco, cara. Olha quem está em primeiro lugar. Mas você entendeu? Não, mas genial, sempre lidando com o cara como empresário. Porque a gente tem uma vontade de tratar como empregado. Faz sentido? Não faz tanto sentido, e eu pensei até em inverter hoje o fato de ter uma loja física. Talvez eu não precise nem ter mais vendedor, daqui a pouco eu posso pegar os caras e usar a loja física só como um estoque ou um depósito deles. Se você quiser, debate comigo, porque tem uns micro detalhes aqui que o pessoal se perde na implantação. E por que eu falo que essa parte aqui que é a parte mais legal? O que eu virei? O que eu virei? Sim, eu não entendi essa Eu lógica. virei Claro, um contador de prêmios. Eu e o Pérez temos um amigo em comum, ele foi diretor do Itaú Unibanco por alguns anos. E eu fui fazer a matrícula dele do curso de inglês pessoalmente. Ele é nosso amigo, eu fui pessoalmente. E ele me deu um chá de cadeira de 4 horas. E ele estava num mezanino lá no Shopping Eldorado. Lá tinha uma agência do Unibanco, não sei se você lembra. Ele estava lá no mezanino e ele estava dando bronca em 8 vendedores da regional, lá X, que não bateram a meta. Foram as melhores 4 horas da minha vida. Porque tinha uma mulher grávida, eu falei, com ela, ele vai contemporizar, né? E ele chegava e falava assim, não, então você está me tirando por idiota. Você acha que eu sou trouxa, então? Então, todo o Itaú bateu as metas, mas você não bateu, porque eu entreguei o negócio errado para você. Desculpa, tá? Nós vamos mudar o banco por sua causa. Eu só vi assim, pá. Aí, quando o pessoal foi embora, ninguém nem se despediu, ninguém me cumprimentou, eles estavam fugindo da cadeia ali, né? Aí fui lá, fiz a matrícula do meu amigo, mas não foi isso que mudou a minha vida. Foi uma pergunta que eu fiz para ele. Quanto tempo você aguenta uma pessoa sem bater a meta? E aí, ele começou a pensar. Aí eu vi dor na cara dele, sabe? Ele... 3 meses. Era isso que eu queria saber. E eu virei um contador de prêmio. Eu não preciso usar chicote que ele usa, nada. Eu só sento com o meu departamento comercial e se você não bater meta 3 vezes seguidas, você está fora. Não importa se é a meta semanal, não importa se é a meta mensal ou a meta mínima. Se você 3 vezes seguidas, você não bater, está fora. 3 metas. Por quê? Porque a semanal,
A semanal é uma meta. Ó, não bati uma semana, não bati 2. Na terceira, faz sentido aí? Essa é a minha regra. Liz, por que você não bateu a meta? Puxa, aconteceu uma coisa muito grave, muito isso. E eu sou ser humano, vamos relevar. Mas ela está com o sinal amarelo, entendeu? Cara, você constrói um nível de liberdade, porque você passa só a lidar com quem não bate a meta. E aí, o que você faz quando a pessoa não bate a meta? O que você faz, Cláudio? Manda embora. E o que acontece com o resto da equipe? Bate a meta. Cara, e você não briga com ninguém, você não fica indispõe com ninguém, o recado está dado. Faz sentido? E aí a gestão fica maravilhosa. Mas vamos lá, você tinha uma pergunta aí. A gente está na dúvida aqui, Gilberto. É R$800 por semana que você paga mais? Esse é um bônus de ativação mensal. Tá. Mensal. E aí o Pix que você faz na sexta? Esse é para a meta... Da semana. Da semana. Que é mais ou menos quanto? Pensa o seguinte, pensa assim, porque quando você está com pouco vendedor, Cláudio, não importa. Pensa que você está com 100 vendedores. Quantos vendedores você tem? 100 vendedores. Aí você chega aqui e você fala, eu tenho 100 vendedores. Aí eu pergunto para você, quantos bônus de R$800 você pagou? Você fala, eu paguei 80. Então você tem 80 vendedores. Os outros 20 estão enrolando. E vai então, sair, na verdade, em 3 meses ele vai sair. Esse bônus de ativação, esses R$800, é um controle para você. Faz sentido? Entendi. Porque ele não é para quem faz no mínimo 4. Ele é para quem faz 4 e acima. Porque ele é um controle para você. Cara, você vira um cara que passa só a analisar quantos prêmios você pagou. É divertido para você? Divertido para eles pra caramba. Para eles também, entendeu? Prêmio é para ser conquistado, não é miau. Porque tem empresa que coloca uns prêmios só para inglês ver, só para falar que tem uma seta apontada. Não, prêmio na sua empresa é prêmio para ser conquistado. E se não for conquistado, ou você errou, ou eles erraram. Beleza? O ticket do produto, porque aqui nós estamos num comitê aqui, tá? O ticket do produto e qual é a comissão semanal? E como que você dá saída do Pix na semana? Porque você, pelo que eu entendi, todos são afiliados. Sim. E aí, como que você justifica o Pix da semana para a pessoa, para o seu micro franqueado? Cara, você fala contabilmente? Não tenho a menor ideia como é que justifica isso aí, não, meu. Mas alguém justifica isso aí, tá? Mas o Pix sai, fez as 5 matrículas na sexta-feira. E é um cuidado. Não vale promessa de matrícula, juro que vou pagar. É 3 ou 4 mil reais, no meu caso. Tá, às vezes tem de 8, mas eu conto uma matrícula, tá? O meu produto principal ele tem 8 mil, 4 mil e 3 mil. Mas eu conto uma matrícula, não importa se ele... Porque a diferença agora está na comissão. Se ele vendeu de 400, ele ganha 400 reais. Se ele vendeu de 300, ele ganha 300 reais. De 800, ele ganha... De 8 mil, ele ganha 800 reais. Entendeu? Então, agora... 10% sobre o faturamento sobre da venda, o faturamento. Agora, uma das coisas que às vezes precisa mudar é uma conversa que eu tenho com o Denis. O Denis paga muito menos que isso para os vendedores. Então, eu brigo com ele. Mas os meus são registrados, né, fisicamente. Porque fisicamente não escola. Né? Mas eu mesmo assim eu pagava mais do que ele. Mas é uma discussão, A Márcia também pagava pouco, eu não sei hoje. A Márcia pagava 30 reais por um produto de 30 mil reais que o vendedor vendia. Mentira que o meu produto custa 300 reais. 300. Tem produto, o produto que eu mais vendo custa 697. Aí o buraco é mais embaixo. Tem uma coisa institucionalizada lá que para mudar é foda, né? Assim, só tirando os vendedores que já estão, porque depois de instalado, a gente tem um fixo de 1.200. Recentemente, a vendedora que mais vende pediu aumento, porque eles são PJ também, e eles também ganham via plataforma percentual, não é 10%, era 3%. E aí ela pediu aumento do fixo, a gente aumentou o percentual, óbvio, para mim está muito claro. E hoje eu me arrependo muito de algum momento ter colocado esse fixo. Márcia, só uma coisa importante para vocês saberem. Às vezes, se você errar, por exemplo, por isso que eu faço muito as contas,
brigo, peço para o contador, todo mundo checa as minhas contas, porque eu não posso errar. Se errar, eventualmente você tem que mandar todo mundo embora. Pois é. Começar tudo de novo. Não, e assim, ó, não tem isso da meta semanal, isso faz toda a diferença. E eu concordo contigo que tanto faz se vender o produto de 2, 3 ou 4. Claro que na conta matemática faz diferença. Só que acontece o seguinte, tem a ver com atitude. Um vendedor que não vendeu nada a semana inteira, sendo PJ e trabalhando de casa, que a gente não tem certeza se está uma semana sem trabalhar, mesmo que faça a reunião, e o Guilherme faz toda manhã, faz a reunião e depois vai levar o filho no médico, depois vai levar não sei o quê, vai na reunião, ele vai fazer tudo e não trabalha. Se ele vende 4, é claro que ele quer vender o mais caro. Se ele não vendeu o mais caro, mas vendeu, é sinal que ele está comprometido. É perfeito isso. Marcelo, perfeito. Eu vou falar uma coisa assim, e eu só consigo falar isso porque eu fui vendedor. Tá? Então, isso que eu vou falar para vocês é a razão do prêmio semanal. Qual é o maior desafio que nós temos com os nossos times comerciais? O maior desafio. Mas de longe, de longe, de longe. E ninguém vai acertar, porque a gente nem pensa nisso. O maior desafio que nós temos com os nossos times comerciais é presença. Eles não estão lá. A menina do shopping, ela está assim lá na porta, ela não está no celular, porque ela é proibida, mas ela está olhando para a unha, e você entra na loja, é como se você fosse invisível. A mesma coisa acontece nas academias, a mesma coisa acontece nas escolas. No online, ou quando você... Mesmo que você está fazendo um trabalho presencial, com o pessoal registrado, mas é um trabalho online, eles viram e mexem, estão escapando para o Instagram, escapando para o Facebook, a mente deles está em casa, pensando no filho que ficou sozinho e tal. Então, esse é o nosso maior desafio. A questão de eu fazer o prêmio semanal não é por causa da grana. Todo mundo acha que é por causa da grana. Mas é porque eu quero a atenção dele. Eu quero que ele olhe aquele banco de dados dele, ele roda para cima e para baixo, e ele está procurando mais uma matrícula, entendeu? E aí só tem um jeito de fazer isso, ele tem que estar presente. Entendeu? E aí, o que deixa ele presente? Essa gamificação. Então, parece que é a grana. Mas, de verdade, gente, não é a grana, é a presença. Quanto que é a meta semanal, Gilberto? É uma por dia, só que eu considero os dias úteis, tá? R$150. Não é nada... E, gente, vocês têm que olhar o seu ticket, tá? Para um pode ser um pouco mais, porque, cara, de verdade... não estabeleça um prêmio que a sua equipe comercial entenda que você está sendo avarento. Mas você também não é um prêmio que é simbólico. É uma pizza, é uma feira, é um cinema com o marido. Não é para mudar a vida, entendeu? É uma coisinha que ele... Putz, é um extra que... E outro erro que não cometam. Ah, quer saber? Vou juntar tudo e pago junto com o mensal. Ferrou. Não é a mesma coisa. Ô, Gilberto, é a última pergunta, você tá? pode falar um pouquinho sobre a seleção desses PJs meio que afiliados? Como que funciona? A gente faz a nossa seleção via Instagram, LinkedIn... Esqueci alguém? E aí, Cato, vai, uma dessas assim. E o que a gente faz é um anúncio para vaga, como se nós estivéssemos fazendo uma campanha de vendas. Sabe? É um anúncio, me manda o lead. Só uma recomendação, por exemplo, para a Márcia. Então, mas 90% de nós aqui se encaixa no modelo da Márcia. Não faça isso no seu Instagram oficial, no Instagram principal da empresa. Por quê? Porque o seu Instagram, ele está com os algoritmos apontados para vender. Quando você faz uma seleção, você bagunça o algoritmo. E aí ele começa a trazer cara para a sua área comercial, e você para de vender seu curso, e o algoritmo enlouquece. Então, cria um segundo Instagram, ele não tem a necessidade de ser tão grande assim, e você vai lá e faz a seleção via Meta, via LinkedIn e via Cato, por exemplo. O mais barato ainda continua sendo o Meta, tá? Eu precisava contratar um professor especificamente
para trabalhar num outro projeto de prefeitura. Infojobs também? Ó, não uso Infojobs, mas porque eu não sei o que é. Infojobs, para mim, hoje, o melhor que tem no Brasil hoje, para o nosso público, tá? Pobre, esperto, que quer enriquecer. Infojobs. Para você contratar o público da classe C e D, para mim, hoje, o que tem melhor ainda no Brasil é Infojobs. Aí vai ter outro. Mas, ó, eu não conheço, mas eu vou testar Infojobs, porque a gente está sempre fazendo seleção, então a gente precisa. Beleza, galera? Beleza, gente? Uma salva de palmas pela colaboração deles. Obrigado. Obrigado aí pela contribuição. Gente, olha só.